Após a derrota por 3-0 ontem do Vasco contra o Palmeiras, agora é o time do Vasco se recuperar no Campeonato Brasileiro. Como bem falou o técnico Fernando Diniz, o Vasco não vai se deixar abalar por um resultado negativo, o Vasco que vinha de uma sequência muito boa de resultados. E o Vasco já tem um confronto muito importante nesse domingo, 4 horas da tarde em São Januário, contra o Vitória. E por que eu tô te falando que esse confronto é importante? Porque o Vitória tá ali bem na beira da zona de rebaixamento, né? Buscando se recuperar para sair dessa posição incômoda. E esse é um jogo que o Vasco ganha do Vitória, se afasta completamente do Z4 e realmente se coloca no pelotão de elite do Campeonato Brasileiro, sem precisar ficar fazendo contas depois. O Vasco realmente vai começar a caminhar normalmente. E o Vasco terá retornos importantes para essa partida. E aí temos que ver como o técnico Fernando Diniz pode escalar esse time do Vasco, como é que ele vai montar essa equipe que tem algumas opções e ele vai ter que tomar decisões, entender o que é o melhor para o Vasco. Vem comigo. Como eu bem citei para vocês, o técnico Fernando Diniz contará com alguns retornos importantes para essa partida em relação ao time que jogou diante do Palmeiras. Bom, ainda tem uma dúvida que é o Cuesta, mas provavelmente ele não vai jogar, provavelmente só depois da data FIFA que ele deve retornar para o time do Vasco. Então, esse jogo em si contra o Vitória, o Vasco vai ter problemas novamente na sua zaga. A gente viu como a zaga piorou já no jogo contra o Palmeiras e como uma peça individual faz total diferença no sistema defensivo. Mas vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim no gol, seu goleiro titular. Na lateral direita segue o cronograma com Paulo Henrique jogando como titular. Na dupla de zaga do Vasco a gente vai ter a primeira dúvida, né, do técnico Fernando Diniz, se ele mantém o Lucas Oliveira, que foi muito mal no jogo contra o Palmeiras, um jogador que desagradou bastante a torcida. Ele é zagueiro, então o Diniz pode optar por manter o Lucas Oliveira, acreditando, foi só um jogo ruim do Oliveira, no próximo jogo ele vai jogar bem, vai repetir, por exemplo, a atuação que teve contra o Flamengo. Mas a tendência é que um jogo em São Januário ele pode muito bem sentir a pressão. E aí o Diniz pode fazer algo que ele vinha utilizando anteriormente da chegada dos zagueiros, que é a volta do Hugo Moura para a zaga. Não se surpreenda, existe uma grande chance dele começar com o Hugo Moura na zaga ao lado do Robert Renan. O Hugo Moura é um jogador que tem suas falhas, tem seus erros, mas eu ainda prefiro o Hugo Moura em relação ao Lucas Oliveira. O Hugo Moura vinha jogando bem na zaga do Vasco, você não vai puxar aqui na memória nenhum grande erro do Hugo Moura jogando como zagueiro. Foi até partidas muito boas, interessantes, que fizeram parte de uma sequência vitoriosa do Vasco. E aí, ao lado dele, o Robert Renan, que não foi tão bem contra o Palmeiras, mas eu acredito que nesse jogo contra o Vitória ele vai conseguir voltar a jogar bem, o Robert Renan. Na lateral esquerda ainda seguirá com o Puma. Existe uma expectativa que após essa data FIFA, no jogo contra o Fortaleza, o Piton já possa ser relacionado para os jogos. E aí, aos poucos, pode voltar a tomar a vaga de titular. Claro, aí vai ser uma escolha do Diniz. Se ele vai com o Piton, se ele vai com o Puma, se ele vai alternar entre os dois jogadores, dependendo do jogo, de como é que vai ser. Quem vai ficar muito feliz com a volta do Piton é o Verratti. O Verratti passou a ser completamente improdutivo com o Piton não jogando. Então, mas para esse jogo o Puma realmente será o titular da lateral esquerda do Vasco. E no meio de campo, mais novidades. A grande novidade é a volta de Cauã Barros, que cumpriu suspensão no jogo contra o Palmeiras, fez muita falta no meio de campo do Vasco. E aí eu não vou nem falar, nossa, na qualidade técnica caiu o meio de campo do Vasco, mas na pegada, na marcação, ocupação de espaço, duelos físicos, o Barros fez muita falta. O Barros é um jogador que tem 1,83 m, tem uma boa força, disputa muito, né, combate bastante. Tu vê que realmente termina as partidas e o Barros está extenuado, sem aguentar correr mais, porque ele entregou tudo de si em campo. O Barros entende que essa é uma oportunidade única na carreira dele, de ser titular no Vasco, jovem, e ele sabe que se ele for bem, ele vai se valorizar muito no mercado. E ele tá indo bem, tá vindo de uma sequência de boas atuações do Barros. Então é mais uma boa novidade, né? A primeira boa novidade, na verdade, é o Barros indo pro meio de campo. E aí, por isso que eu falei que o Diniz pode puxar o Hugo Moura pra zaga, colocar o Barros no meio de campo, jogando como esse volante titular, ao lado do Tietê. O Tietê é um jogador que tá voltando de lesão. Eu já esperava o Tietê um pouco, uma rotação abaixo dos demais, porque tá todo mundo jogando quarta e domingo. Aí entre o Tietê, que tá praticamente 20 dias parado, e entra do nada nesse jogo, vai entrar realmente na rotação um pouco mais abaixo. Mas o Tietê vai ser muito importante nesse jogo contra o Vitória, porque eu imagino que é um jogo que o Vasco terá mais o controle da posse de bola e vai precisar de mais um meio de campo criativo para ajudar o Felipe Coutinho, um meio de campo também que tem capacidade de pifar passe, de pisar na área, e esse meio de campo é o Tietê.
Então eu imagino isso. Em muitos momentos, né, o Barros ficando mais entre os zagueiros, dando liberdade para os laterais do Vasco avançarem, atacarem, e o Tietê podendo funcionar como uma espécie de meio-campista nesse time do Vasco, realmente para municiar o ataque, ajudar na construção de jogo com a qualidade técnica que ele tem. Também tem a expectativa do Thiago Mendes ficar no banco de reservas como uma opção para esse jogo. E aí o Vasco volta a incorporar um pouco mais esse setor de meio de campo que não estava com tantas opções. Do meio para frente também temos dúvidas, cara. Essa dúvida cruel que tá parando na cabeça do torcedor do Vasco. Verratti joga, Verratti não joga, sai Verratti, entra quem? Vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas na ponta direita o Ryan segue como titular, na ponta esquerda a expectativa é que o Nuno siga como titular, o Nuno que não vem, o jogo dele contra o Cruzeiro foi um jogo muito tático, mas um pouco mais abaixo tecnicamente, e o jogo dele contra o Palmeiras foi o pior jogo tecnicamente do Nuno Moreira, errando passes, errando até domínio, coisas fáceis que não são dele. E aí tem que entender o que está acontecendo, é cansaço, é parte mental, porque o Nuno tem qualidade, a gente sabe que ele tem qualidade, que ele é um dos jogadores do Vasco mais qualificados tecnicamente, precisa resgatar isso. Felipe Coutinho vai jogar como camisa 10, meio armador do time do Vasco. Coutinho tem importância gigantesca, ainda mais quando o Vasco joga em São Januário em si, e que o Vasco se sente mais à vontade de povoar o campo adversário, de realmente ter a posse de bola, de trabalhar em cima do adversário. Aí um jogador como Felipe Coutinho é imprescindível e pode decidir a partida. E aí a dúvida sobre o Verratti. Eu acho que o Diniz vai com o Verratti, eu acho que ele não vai tirar o Verratti, que vem de 7 jogos sem marcar o centroavante do Vasco. Tá correndo, tá se esforçando, tá tentando melhorar a parte técnica, tá realmente incomodado com a fase que ele vive sem marcar gols. E aí o Diniz tem 3 opções no banco de reservas. O Andrés Gomes entrou bem no jogo contra o Palmeiras, apesar de ter perdido o gol, e aí ele pode colocar o Andrés Gomes como esse ponta direita, puxa o Ryan para centroavante e deixa o Verratti no banco, é uma opção. O time fica muito mais rápido, mais leve, mais imprevisível na hora de marcar, tem muito ataque à última linha do adversário também, e aí é uma opção de passe que muitas vezes tu vê, cara, o Felipe Coutinho tá com a bola, tem até espaço para lançar a bola, o adversário tá com a linha mais adiantada, mas não tem um cara que vai fazer o facão, essa ruptura, e aí com o Ryan, com o Andrés Gomes, esses jogadores de maior velocidade, pode ser que tenha essa opção. Então o Vasco ganha essa opção colocando o Ryan, por exemplo, para jogar como centroavante. Outra coisa que ele poderia fazer é deixar o Andrés Gomes no banco, deixar o Ryan na ponta direita dele e jogar com o David como atacante, deixando o David também aqui como ponta, pode colocar o Nuno mais avançado, fazer essas trocas que já fez o técnico Fernando Diniz em outras partidas no time do Vasco. Mais uma vez, o ataque fica mais móvel, fica mais leve, perde um cara de referência, perde o jogo aéreo, mas ganha com o jogo por baixo. Você ganha mais um jogador para trabalhar a posse de bola no campo de ataque, alguém para participar dessa troca de passes, ser realmente uma opção nessa troca de passes. E a última opção, o Matheus França teve uma entorse nesse último jogo contra o Palmeiras, não no jogo nem em si, mas um dia antes no treino, que deixou ele de fora desse jogo contra o Palmeiras. Ele sequer foi relacionado, ficou no Rio de Janeiro se recuperando, mas a tendência, pelo que o Diniz falou ontem, é que o França já esteja disponível e bem fisicamente para esse jogo contra o Vitória no final de semana. E é outra opção que eu acho a melhor. Por quê? Cara, o Matheus França é, desses todos que eu citei aqui para vocês, o melhor tecnicamente, é o que mais realmente pode acrescentar nesse time do Vasco. A questão é que ele ainda tá pegando ritmo de jogo, tu vê que ele tá melhorando aos poucos. E o Vasco ganha, com o Matheus França, um jogador que marca muito bem pressão. Ele sabe muito bem o momento certo de fechar a linha de passe e sabe o momento certo de dar o bote. Ele tem esse timing de dar o bote no adversário, de roubar a bola já no campo de ataque, aí você rouba a bola. Por exemplo, nessa região aqui do campo, você rouba a bola nessa região aqui do campo, tu tá muito mais próximo de você já marcar o gol. Você rouba a bola nessa região do campo, você já pode, se você tiver com um time leve, rápido, trocar a passe e sair de cara pro gol. Então é isso que ganha o time do Vasco, esse poder de marcação, esse poder de ser mais incisivo, de poder marcar pressão realmente. E o time fica muito mais físico nesse sentido com o Matheus França, em relação aos outros jogadores. Mas é isso, cara, essas são as opções do técnico Fernando Diniz, mas eu ainda acho que ele vai com o Verratti no comando de ataque. Eu quero saber a opinião de vocês aí embaixo. Esse é o nosso vídeo de hoje, abraço do Francesco, pra nós, fui!